chegaram, se apossaram da terra prometida, roubaram a paz, nunca mais foram embora. Roubaram a paz dos outros. Um ataque suicida com início, meio, nunca tem fim, incalculável o amor. Tirar os sapatos, lavar os pés, limpar a alma, entrar na mesquita, falar com Alá, ser Deus por um dia. Sonho perfeito. Amar o próximo como a si mesmo, sem se importar com gênero, raça, sexo, espécie. Sonho mais que perfeito. Amar a Deus sobre todas as coisas que nunca foram coisas. Os poderosos do Ocidente, parentes do ketchup, mataram sem piedade os filhos do sonho. Furtaram os 7 véus da odalisca, sufocaram o som do debate e violentaram o canto do Alaput. Rafa, rosto de lembrança, marshmallow, terrorismo. Estátua da liberdade deixando marcas sobre os grãos de areia, meninas órfãs e escondidas atrás da burca. Não cantam sonhos, não colhem ilusões, apenas o adeus do fruto vermelho dos seus pais. Uma criança valente, não tinha medo de nada, quando escutava bombas ecoando no assoalho. Cobria a cabeça com um lençol e sonhava. Boa noite. Boa noite, Atilson. Tudo bem? Bom, iniciamos mais um programa do Canal do Proletariado, exibindo, inclusive, o poema Canto da Luz de Dela, né, que a gente vai daqui a pouco conversar a respeito. E você, Hamilton? Muita perda, né, César? Beto Guedes. Agora mesmo fiquei sabendo, através da nossa entrevistada aí, que a Cleide Veronese faleceu há anos atrás, uma outra poeta. Perdemos recentemente Cláudio Laureati, aqui em São Paulo. Cláudio Laureati, né? Uma grande perda também, mas vamos continuar no nosso trabalho aí de encantar o mundo. E homenagear esses poetas sempre que possível, né? Sim. Como a gente costuma fazer, sempre que a gente pede para o nosso convidado escolher um poeta ou, enfim, alguma pessoa que a influenciou na carreira literária para ser homenageado no programa, que é uma forma de, vamos dizer assim, tá sempre lembrando, né? Lembrando trazendo essa memória viva, né? Trazendo essa memória viva. Bom, vamos chamar então a nossa querida poeta Rosani Abu Adal. Rosani Abu Adal. Rosani, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rosani. Prazer estar aqui com todos, participando do Poetariado, nome mais lindo, né? Poetariado é um conjunto de poetários. Hoje, a partir de hoje, você é poeta e poetário também. Ai, que maravilha. Depois a gente explica aí melhor o que é o poetário. Faço mais ou menos ideia. Com certeza. Rosani, fala um poema aí para nós aí Então vou falar do Canto da Laúde, um poema curtinho, cujo título é Sem Flores. Repleto de tristezas, o sol ilumina a primavera árabe sem flores. Legal. Curto e grosso. Curto e grosso, né? Rosani, você é de descendência síria, né? Meus pais eram sírios, tanto meu pai como a minha mãe, de Damasco. Damasco. O sobrenome da minha mãe, Massabik, do meu pai, Abu Adal, e ficou só o meu sobrenome com o do meu pai, né? Abu Adal. Que em árabe significa Abu é nome comum, que significa pai ou filho. Adal, em árabe, é a justiça, a fortaleza é o pai da Rosane, ou a Rosane é filha da justiça e ou da fortaleza. Essa é a tradução do meu nome. Aquela cena do manto sobre a cabeça tem a ver com o teu pai, não tem? Tem, então, porque meu pai sempre falava, eu desde pequenininho, ele dizia para mim que ele, quando era pequeno, que ele
pegava e deitava na cama e cobria a cabeça com lençol, porque assim ele tinha certeza que nenhum mal ia acontecer para ele, que nenhuma bomba ia cair sobre a cabeça dele. E eu cresci vendo essa imagem do meu pai pequenininho, deitada na cama, coberto com lençol, a cabeça e todo o corpo, né? E aí eu consegui colocar no final desse poema do Canto da Laúde. Agora, mais do que você ter colocado no poema, eu sinto assim que essa cena marcou toda a sua vida, né? Ah, Foi sim. definindo um pouco a Rosani, né? Quer dizer, no sentido de trazer esse dolorido, trazer essa dor, né? Do mundo de guerra, de cataclismas, de coisas assim belicosas, né? Eu acho que isso vai influir muito na sua maneira, no seu tom da escrita, não? Então, e tudo, minha mãe, assim, ela gostava de ter, assim, tudo de fartura dentro de casa, né? Os armários da casa tem sempre que estar cheios, né? Ela ia fazer mercado, ela comprava 10 quilos de arroz, era coisas assim, absurdo, que acho que é o medo da guerra, de faltar comida para os filhos, para a família, né? E como é que a sua Eu mãe vejo transmitia isso? assim, né? Não sei. Como é que a sua mãe transmitia isso para você? Isso eu acho. Então, como no começo, assim, eu era pequenininha, não tinha geladeira, né? Então, minha mãe fazia bastante conservas, né? E a casa era repleta de conservas. A vida inteira teve muita conserva em casa, né? Justamente, acho que por essa razão, para nunca faltar nada, né? Eu sei de um fato que minha mãe veio com 5 anos para cá, ela nasceu em 1922, e o meu pai já veio com 20 e poucos anos, também nasceu na mesma época. E aqui, minha mãe pegou a Revolução de 32, então, e ela contava que tinha uma senhora amiga dela que morava lá no mesmo prédio, na Cantareira, imagina, ali perto em frente do mercado municipal. Essa senhora chamava Lâmia, e ela pegava e derretia o macarrão e fazia pão no tacho. E alimentava o prédio todinho com pão árabe, que é aquele pão de folha, né, fininho. Ela fazia. Meu avô trabalhava na estrada de ferro, ele conseguia macarrão, fazia uns rolos lá e conseguia macarrão. E é isso que alimentava todos. Então, talvez essa coisa da minha mãe estocar as coisas, né, em casa, talvez seria em função disso, né? Me diz uma coisa, você chegou a escrever algum poema sobre essa situação da sua família? Assim, Eu que mais... estou escrevendo um livro novo e com a história toda da minha família, né? E minha, né? Vou indo, pego colégio, ginásio, Paraná, e etc e tal, e vou até eu parei no sonho ilusório, né? E tudo fazendo um contraponto, porque quando eu era pequenininha, eu dizia que eu escutei, eu tinha 6 anos, né? Nasci em 60, e eu escutei falar a palavra comunista e eu achei muito bonita. E quando alguém me perguntava o que eu queria ser quando crescer, eu falava com a boca cheia, eu quero ser comunista. Apanhei demais da conta, né? E minha mãe falava assim, não fala mais isso, senão o lobo mal vai comer você, né? Então, o poema todo eu faço contraponto com isso, né? O que é ser, né? O que ser quando crescer, né? Mas falada em ser como quando crescer, quer dizer, parece que dessas cenas aí vão partir duas vertentes, né? Uma para contar as coisas do mundo, a jornalista, né? Aham, E outra para cantar as coisas do mundo, a poeta, né? isso. No momento, na sua obra, vai se misturar um pouco a jornalista com a poeta, vamos dizer assim, Eu acho que são duas coisas assim que se interligam, né? Por causa ser sucinta, né? Talvez isso no jornalismo, né? A poesia, para ser curta e grossa, né? Dar uma mensagem, como no Manchetes em Verso, são poemas curtos, só pincelados, são manchetes mesmo. Até quem me inspirou, me sugeriu
esse título, foi o Raimundo Faria de Oliveira, eu conversando com ele, ele falou assim, não, mas esses seus poemas são uma verdadeira manchete. Aí eu falei, puxa, manchetes em verso, Manchetes aí do tá aí, momento, né? Que foi, né? manchetes em verso, 86. aí saiu o título, né? Não, mas Sabe? manchetes, tem a Manchetes do Momento em 86 e tem Não, a mensagens do momento. Mensagens do Mensagens Momento. do momento e um pouquinho antes da pandemia, manchetes em verso. Manchetes em verso. E o que esses dois livros conversam entre si? Assim? Tem. Tudo na minha poesia, eu tenho sempre alguma coisa de cunho social, desde o início, que crítico, né? Como no primeiro livro, eu retrato o vampiro de três formas, né? Tem o carente, o sanguessuga e o consumista, né? E tudo. O segundo livro, todo ecologia, são só poemas ecológicos, né? E tudo sempre tem alguma pincelada né, de ecologia, do social, né? Ultimamente tem sido só mais social mesmo, é crítico, né? Acho que em função de tudo que a gente vive, né? Eu gosto eu fotografo as coisas e aí dessas fotografias todas que eu vou vendo, eu vou escrever. Entendeu? Como tem assim, o Futuro Neon, tá, os poemas sobre São Paulo, eu vi a pomba que morreu atropelada e o gato comendo a pomba. Você tem Então, de eu estou cor esse poema, fotografando Dani? tudo isso na minha mente para fazer o poema. Você sabe esse poema de cor? Eu Lê pra gente. sabia ele de cor, sabe? Tá E fácil o de nosso achar? convidado, cadê? Calma que vai chegar a vez dele. Calma, vai Primeiro chegar a vez carregar você dele. um pouquinho, porque ele já te conhece melhor que a gente. Faz tempo que ele me O, conhece. o, o, Ben- o Benilson desculpa, Toniolo. Toniolo, Vinícius Toniolo. Daqui a pouco vai estar no ar. Não se É preocupe. água, viu, César? É água, não é vinho, não, né? Que Nem pena. pinga. Água Eu pura. também vou dar Podia um ser golinho de vinho. água antes de falar. É água e não é vinho. Qualquer Deixa eu hora ver. entra um gato aqui, qualquer hora entra um gato. Fazer trilha sonora, né? Tá, mas esse poema é meio longo, né? É, Pode ser o Futuro Neon. O Futuro Neon é mais Não, curtinho, pode. também é da mesma linha. Flores brotam no coração da Sé, a catedral sorri em uníssono, chafariz ilumina e acolhe, homens sem teto e sem fruto. Sonhos refazem a vida que colhe esperanças no altar mor das ilusões. O evangelho é proclamado pelos fiéis no banco da praça. Menores fumam crack, cheiram cola em busca de um futuro neon. Calçadas de plástico clamam em nome da paz. Eremitas vendem sonhos na rua. A Catedral da Sé é um poliedro de esperanças. Os pratos vazios amanhecem no ventre da cidade desvairada. E nas escadarias, Mário de Andrade canta salmos e bebe quíries. Fome! Grita alguém do outro lado. Sede! Exclama o comedor de fogo. Milhões de pessoas a naufragar no silêncio da melodia muda. Ninguém escuta os filhos da mesma aurora. Pausa. A cidade ensurdece e emudece. A fome e a sede, as cores vivas do país. Legal. Esse poema ele foi publicado aqui, eu publiquei no Sonho Ilusório, e ele foi publicado, tanto o Futuro Neon e o Terceira Dimensão, que tem esses flashes um gato, vou falar só esse trechinho. Um gato faminto come e devora a pomba que morreu atropelada. Né? Tem um contraponto, o menino que quer um prato de comida, né? Então, e o Milton Godoy Campos, que é do Clube de Poesia, que vocês devem ter conhecido, ele fundou o Clube de Poesia, que foi uma pena que terminou,
E aí ele me pediu um poema, foi no aniversário da cidade de São Paulo, de 450 anos, sobre São Paulo. E eu nunca tinha feito nada com tema. E aí eu sabia as pessoas que iam participar, o meu estilo era totalmente diferente, eu fui criando um bloqueio para aquilo ali, não saía poema nenhum sobre São Paulo, né? E aí o Milton me cobrando, falou assim, olha, amanhã é o último dia, ou você vai me apresentar esse poema. Eu falei, tá bom, pode deixar amanhã eu entrego, né? Aí eu fui tomar uma cervejinha ali num barzinho com um amigo que tem sebo ali, na Sé, e começamos a conversar e tal, e eu comecei a escutar aqueles badalar do sino da Sé, etc. E tal. Aí saiu, escrevi o poema ali na hora. E aí eu já tinha visto esses flashes ali da pomba, tal, aí saiu o outro poema. Cheguei em casa e escrevi outro poema, mandei os dois para ele. Falei, ó, meu, você escolhe qual que você vai publicar aí na revista do Clube de Poesia. Ele pegou e publicou os dois. E depois a editora. Peraí, que deu um branquinho aqui, peraí. Assim. A editora, terceiro nome, e foi até uma Paixão por São Paulo, fez uma antologia e foi coordenada pelo Luiz Roberto Guedes. Ele me pediu, eu peguei, mandei e saiu. O Futuro União também saiu nessa Paixão por São Paulo. Agora tem várias leituras assim poéticas de São Paulo, né? Mário de Andrade, tem Zé, tem Caetano, tem outras. O Sonho Ilusório, ele tem uma parte que é toda sobre São Paulo, e aí depois vem a parte geral sobre ecologia, Amazônia, planeta Terra, barará, a degradação do ser humano, né? E o poema Sou Ilusório, que dá o título ao livro, que é um poema longo e que tem um refrão, ilusão, só pode ser ilusão. Eu escrevi deitada na cama, e eu falei, não é possível, só pode ser ilusão, tudo que está acontecendo, gente, não pode ser, né? E o poema começa assim, ilusão só pode ser ilusão, políticos engordando cofres públicos, ilusão, só pode ser ilusão. Muito bom. Bom, vamos chamar o Ben... não, antes disso, antes de chamar o Benilson, temos um compromisso com você, Rosani. O qual? Qual foi a pessoa que te influenciou na tua carreira literária? Olha, eu não sei se seria bem influência, mas eu acho que foi a pessoa que me seduziu, me induziu a dar os primeiros passos, que foi a Cleide Veronese, que ela fez o prefácio desse primeiro livro. Para dizer a verdade, ela montou todo o livro, né? Ela arrumou a gráfica para a gente fazer, para imprimir, e ela datilografou, né? Naquela época não tinha computador, nada, 1986. E ela fez na maquininha eletrônica dela, que era uma coisa rara, que ninguém tinha, né? Eu só tinha a minha Livette Linea 88. Então, é isso aí. Inclusive, fazer o jornal começou na casa dela, as ideias de fazer um jornal. Eu comentava com ela que eu queria fazer um jornal de literatura e ecologia, e a gente começou a discutir lá sobre o jornal e tal, e foi... Aí eu conheci o Adriano Nogueira na União Brasileira de Escritores, ficamos muitos amigos. Aí um dia a gente também tomando um chopinho lá no Eldorado Boulevard, em São Paulo, falei, eu quero fazer um jornal de ecologia e literatura, vou fazer no mimeógrafo da minha irmã. Disse, não, nós vamos fazer impresso. E assim começou a Linguagem Viva, em 89, 3 anos depois. Pena Cleide não viu, porque ela faleceu em começo de 87. Legal. Rosani, só para a gente, antes de chamar o Benilson. O Benilson,
Você poderia ler algum trechinho assim ou se você lembra da Cleide Veronese? Não? Eu tenho um livro dela aqui, mas eu não. Agora, Não, tudo bem, tudo bem. para achar. Ela só publicou um livro em parceria com Noel Rosa. Eu tenho esse livro autografado aqui. Aí, podia ter. Não pensei na ideia de pegá-lo, né? Tá bom. Não, mas tudo bem. Vamos chamar, César? Mas não sei de qual. Tá bom. Benilson, boa noite. Obrigado por aceitar o convite da Rosani para participar do nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Boa noite, Benilson. César. Boa noite, Hamilton. Rosani, minha querida, que legal estar com vocês aqui. Um prazer estar aqui falando da tua obra, falando do teu trabalho e falando do poetariado, né? Essa gente que não arrega, essa gente que continua lutando pela poesia para tornar esse mundo algo menos duro, menos difícil, né? Por meio da palavra. Então, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui falando da poesia dessa amiga querida e dessa gladiadora da literatura brasileira que é a Rosani. Eu estou muito feliz. A gente, né, somos parceiros, né, confrades da Academia de Letras de Campos do Jordão, da qual você já foi presidente e conduziu muito bem a academia, como a nossa querida Adriana Rager, que é a atual presidente, também conduz a nossa academia de uma maneira muito linda. Eu conheci a Rosani na Academia de Letras de Campos do Jordão, né? Eu só conhecia de nome, pelo Linguagem Viva, né? Jornal que faz 37 anos, Rosani, é isso? 36. 36. Bom, tá indo para 37. 36 anos que está na luta aí, revelando autores, dando espaço, dando visibilidade, dando voz, resistindo, né? Então, conheci a Rosani numa sessão da Academia de Letras, já tinha ouvido falar muito, todo mundo falava do trabalho dela, e aí um dia ela vai lá na Academia de Letras e me faz uma... Porque essa mulher declama como ninguém, vocês viram aí um pouquinho do que é essa mulher declamando, né? Ela gera... Ninguém fica imune e indiferente a Rosani fazendo a leitura da poesia dela. E aí eu falei, mas gente, quem que é essa mulher que apareceu aqui? Da onde que ela saiu? E aí eu fui me debruçar sobre a obra da Rosani, que é uma obra gigantesca, de grande contribuição. Por isso que eu falo e repito, é gladiadora da literatura brasileira, essa mulher. Obrigada. Benilson, você estava falando do Linguagem Viva, né? E eu estou lembrado aqui que tem muitos nomes que foram... que escreveram, né? Ou que foram entrevistados, ou que mostraram poemas e que foram publicados, etc. Aqui é a edição de novembro, um comentário do César sobre o Canto da Laúde. Olha, o prêmio que eu recebi lá da FEPEST, lá do Rio de Janeiro. E tá aqui. Que ótimo. Legal. E aí tem, por exemplo, eu estava vendo, tem a Eunice Arruda, tem o Cláudio Willer, tem a Flora Figueiredo, tem a Beatriz Amaral. Ali, eu acho que grande parte da literatura brasileira está aqui nesse acervo que eu tenho na minha casa. Porque muitos escritores publicaram o último trabalho em vida no Linguagem Viva. A Nelly Novaes Coelho. Nelly Novaes Coelho colaborou bastante. O Jorge Medauer, Henrique L. Alves, Paulo Dantas. Da Academia de Campos do Jordão tem vários. O Hélio de Castro Chama, né, que foi importante também publiquei trabalho dele. A Olga Savari também foi. A Olga Savari, eu publiquei pouca coisa dela. Mas saiu no Linguagem. O Tito Battini, Almeida Fischer, publiquei bastante coisa dele. O último trabalho dele publicado antes de falecer foi no Linguagem Viva, um poema. O Márcio Catunda. Emanuel Medeiros Vieira também. Tem o Ronaldo Cardiano. Emanuel Medeiros Vieira, lá da Bahia. Ele morou um tempo na Bahia, em Brasília,
um grande poeta também, nos Estados Unidos, em São Francisco. Terezinha Pereira também, que eu não sei, eu acho que ela deve ter falecido, porque nunca mais tive notícia dela. Fábio Lucas também. Fábio Lucas também colaborou bastante. Dalila Pérez de Veras. Dalila, muita gente, né? E fora os que a gente vai descobrindo, né? E vai, que nesse mês aqui eu publiquei 2 poetas que é a Ada Luz, que nunca publicou nenhum livro, tem um trabalho aí depois também. A Rosana Venturini, que é quase xará, né? Rosani, também tem uma poesia arretada, né? Então tem que começar a divulgar nomes, novos talentos, novas pessoas. Está aqui a Zuleika dos Reis, Márcio Catunda, Paulo Bonfim, Paulo Bonfim colaborou muito, 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 grande amigo. Eu almocei na casa dele uns 2 meses antes dele falecer, eu estive junto com ele. Samuel Penido, Geraldo Pinto Rodrigues. Eu não posso... Eu tenho que fazer um levantamento de todos esses nomes para não cometer nenhum erro aí de esquecer alguém, né? Rosania. Dinovaldo Giglioli, lá de Santa Catarina, Enéas Atanásio. Vai. Rosania. Paulo Colina. Rosania. Isso, eu falei, Paulo Colina. A Raquel Naveira está nos assistindo. A Raquel Naveira também, grande querida, que colabora há muito tempo na Linguagem Viva. Vou ler o comentário dela. Tá. Quanta resistência de 36 anos de Linguagem Viva. Uma honra ser colaboradora quase que desde o começo. Raquel Naveira. Raquel Naveira. E o Caio Porfírio Carneiro, que foi um grande incentivador do Linguagem Viva. E ele falava assim, pare, não chega, não faz mais mensal, faz bimestral, você vai enlouquecer assim, chega, você está se matando. Era assim, um dia que eu tive que mudar a periodicidade do jornal, eu paro de fazer. Ó, tem outra gratidão a você aqui, da Zuleika dos Reis. Grata, Rosani, pela citação do meu nome. São todos amigos queridos. Ronaldo Cagiano, lá de estar em Portugal agora. Grande querido, também colabora no jornal há muito tempo. João Sportessi. Sportessi também. Deixa eu fazer uma pergunta. Jorge Ventura, né, que está agora também junto com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Gente, não dá para... Tito Battini, na primeira edição do jornal. Rosani, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou junto com a Milton produzindo um secretariado, que é uma vez por mês, nos dá um belo trabalho, de vez em quando até penso, sei lá, será que vale a pena continuar? Sabe essas coisas que acontecem? Você está há 36 anos produzindo um tipo de produto que é muito mais complexo do que um programa como esse nosso, porque o trabalho que eu e o Milton temos, na verdade, é ler os livros do convidado e organizar um roteirinho e ir para o ar. Perto de diagramar um jornal tal, não é nada. Né? O que te motiva a manter tanto tempo esse jornal? Olha, sabe, o Adriano faleceu em 2004. Até 2004 a gente foi parceiro fazendo. Aí, quando ele faleceu, eu falei assim, eu não vou fazer mais, eu não vou dar conta, eu não consigo sozinha, eu não vou fazer sozinha mais, sei lá. Né? Aí fiz a edição, né, seguinte, né, em homenagem a ele, né? Depois aí continuei fazendo 1, 2, falava assim, eu vou até fazer o aniversário do jornal naquele ano. Aí eu falei, eu paro. Aí um dia eu fui na transportadora que vem de Piracicaba, né, Piracicabana. Aí um senhor lá, carregador, ele pegou e veio conversar comigo, pediu para falar comigo, e eu disse, pois não, senhor José, lógico que o senhor pode falar comigo. Ele falou, olha, sabe, todo mês eu leio a primeira e a última página do jornal, que vem amarrado no ônibus, né?
Sabe, eu tinha que dar os parabéns para a senhora, porque mês passado foi publicado uma matéria sobre a minha poeta preferida. A poeta preferida dele era Henriqueta Lisboa, foi uma matéria do José Alfredo Moreira Duarte, também outro que colaborou muito, ajudou muito em Linguagem Viva. Grande E Henriqueta. aí eu peguei, abri o pacote de jornal, dei um exemplar do jornal para ele começou a chorar que ele ia poder ler o jornal todinho, sabe? Sou José é o nome dele, eu não lembro o sobrenome. Então, aí eu falei assim, quando tiver um José com sede de leitura, eu vou continuar fazendo. Já que eu quero construir um mundo melhor, mais digno, eu tenho que, com a cultura, com a literatura que nós vamos conseguir isso. Então, eu entro num elevador, dou um jornal para o ascensorista, para alguém, sabe? Ele vai ler, ele vai olhar, alguma coisa que ele assimilar ali, que ele puder mudar a cabeça dele, para mim eu já me dou por satisfeita, entendeu? Dizer, mudar uma pessoa não adianta nada, mas essa uma pessoa, ela pode modificar outras, né? E foi o que ele fez. Eu dei meu livro para ele comentou sobre o livro, leu, e eu comecei a dar alguns livros para ele que eu recebia em duplicata. Ele montou uma mini bibliotequinha lá na transportadora e começou a seduzir todos os companheiros dele para leitura, entende? Então, é essa a força que me move para fazer, entendeu? Agora, a ação literária ou a ação cultural, por exemplo, muitas vezes ela exige tanto que ela tira o tempo da tua criação artística, né? Como que você vê essa tensão, assim? Porque elas se complementam, ou como é Eu que... acho que elas se encaixam, né? Porque eu também estou divulgando a poeta no jornal, sabe? Acho que não dá para separar a Rosane da linguagem viva, entendeu? Acho que nós somos uma coisa só, talvez. Não sei. Tá no sangue, tá aqui, né? Não tem como, né? Sabe? Benilson está querendo falar, Benilson, alguma coisa? Sim, eu queria citar, claro que assim, a língua coça quando vocês começam a falar de autores tão importantes para a literatura brasileira, né? A Raquel Naveira, por exemplo, recentemente escreveu um texto lindíssimo, publicou no Linguagem Viva, um texto lindíssimo chamado Jacaré, que é uma das coisas mais bonitas que eu já li ultimamente. Rodolfo Konder, né, Rosane, que a gente falou E é isso, que bem lembrado, querido Konder. E o Cagiano, que traz aí poetas como o Centenário da Glória de Santana, e o Cagiano, que faz a abertura do teu livro Sonho Ilusório. Não é isso? Não, ele fez do Canto do Alaúde. Desculpa, o Canto do Alaúde, O Canto do Alaúde, que ele fez o prefácio. O Sonho Ilusório foi a Maristela Bizarro, e o Manchetes em Versos foi a Raquel Naveira. A Raquel é fantástica. A Raquel, eu tenho uma admiração profunda pela obra da Raquel. É a primeira coisa que eu leio, ela e a Isabel Furini, quando tem poesia dela no Linguagem Viva. Mas Furini é lá do Paraná, a gente é muito parceira. Ela tem traduzido os meus poemas para o espanhol. Sobre a Raquel também. Aliás, quem tiver interesse, é só consultar no arquivo do YouTube o programa Canal do Proletariado sobre a Raquel Naveira. Vocês vão gostar muito. Quem não assistiu, pode assistir. Vale a pena. O Sonho Ilusório, eu acho que o Sonho Ilusório, ele traz um quê, apesar de ele ser um livro duro, apesar de ele ser um livro, como tudo que a Rosane faz, ele é uma obra contundente. A Rosane não tem meias palavras, ela diz o que deve ser dito no tempo certo. A poesia da Rosane causa incômodo. Ela é tudo, menos uma poesia chapa branca. Ela é uma poesia que existe para ferir, para cutucar e para trazer à tona aquilo que muitas vezes a gente pretende esconder ou fingir que não existe. Por exemplo, no Sonho Ilusório, ela faz uma denúncia sobre o que aconteceu em Mariana, que eu queria trazer aqui, porque tem um título, que só o título já é um poema, do Sonho Ilusório, que é Adeus à Doçura. Porque o rio é o rio doce. Então ela diz assim, Mariana não piscou os olhos, não nadou no rio doce.
mergulhou nas águas de aço, na lama do Vale de Ferro. Não decifrou o enigma dos mistérios ocultos entre o Brasil e a Suíça. Pés descalços em feridas, sem teto, sem chão, a ermo. A vida num sopro desmoronou nos gemidos da barreira. A alma da terra e do rio em silêncio. Os habitantes de suas águas deram o último suspiro que ainda ecoa nas montanhas de Minas Gerais. Deu a Deus a doçura. Do último suspiro que segue ressonando pelas montanhas e segue suspirando num misto de dor e de doçura. Isso é pura poesia e é uma poesia de denúncia. É isso que me atrai, que me prende à poesia da Rosani. Ela conseguir ver dentro de uma tragédia inominável o que ainda resta de doçura e de esperança. O Sonho Ilusório, apesar de tudo, é um livro que fala de esperança. Ao contrário do Canto da Alaúde, que ali é dor pura, né? Que a gente pode voltar depois. Mas eu queria deixar registrado esse lindíssimo poema que está aqui no Sonho Ilusório. Benilson, o Brasil tem uma experiência assim de poesia engajada, de poesia social razoável, né? Que vai desde o Drummond mesmo, né, até a década de 60 com aquela publicação Violões de Rua, né, que era da Civilização Brasileira, o Enio Silveira, o pessoal da Civilização que tocava, né? Mas tinha ali um conjunto de poemas, às vezes com uma linguagem muito fácil, né? Quer dizer, sem preocupações maiores com construções literárias, etc., né? E como, por exemplo, ministrinho, ministrão, não está faltando feijão na mesa, não. Quer dizer, patrãozinho, patrãozão, e coisas assim, quer dizer, que às vezes serviam como denúncia, mas não captavam a emoção da poesia, o momento da poesia, o instante poético, né? E parece que hoje, dadas as condições de situação do mundo, desequilíbrios, desigualdades, conspirações contra a democracia, etc., alguns poetas estão se levantando com a sua linguagem também como um instrumento de denúncia, né? Mas com uma outra vestimenta, talvez, preocupado com o ritmo, com as aliterações, com as metáforas, etc. Eu estou certo nessa análise? Eu creio que sim. A metáfora, eu acho que é a veia forte, né, que conduz os poetas todos, né? Sem metáfora, a poesia não... No caso específico aí, sem metáfora, vira manifesto político ou político, né? Se distancia da textura da linguagem poética, né? Infelizmente, muita gente comete esse tipo de equívoco. De coisa. Faz parte também do processo, né? A quantidade é importante. Porque eu vejo, por exemplo... Falando em Mariana, né? Não posso deixar de citar dois grandes amigos de lá que colaboram no Linguagem Viva, que é José Benedito Donadon Leal e Andréa Donadon Leal, que fizeram um trabalho muito importante lá em Mariana, continuam fazendo, né? O projeto Poesia Bate a Sua Porta, que eles iam nas casas dos moradores todos da cidade, fazendo leitura de poesias. São outros guerreiros também da poesia e da nossa literatura, né? Estamos todos batendo a porta dos outros, lendo poesias, né? Sempre, que é muito bom isso. E como é que você vê essa relação, Benício e Rosani, essa relação, por exemplo, do poeta com o jornalista? O poeta com o sarau, né? O poeta com a relação da difusão da poesia em todos os cantos, o poeta virando poesia, né? E não apenas num estado de linguagem, de letras, de escritório, etc., mas ele indo em todos os lugares, como dizia... Eu estou indo em tudo quanto é sarau, onde eu posso, eu estou indo, divulgando
Canto da Alaúde, eu já estive na mesquita de Suzano, né? Levei o livro lá e pus, tal. Um pouco tempo que eu fiquei lá, mas pelo menos ficaram sabendo que existe uma poeta árabe chamada Rosania Abuadal, né, que fez esse Canto do Alaúde. Pelo menos quem não olhou ali o livro, mas pelo menos viu o livro, viu escrito aqui Canto do Alaúde, viu a mesquita com a bandeira da Palestina toda cheia de sangue, né? Daí a capa para o espectador É, apreciar melhor o desenho, né? Bem De significativo. bandeira azul e e aí a vermelha. gente vai improvisando em tudo quanto é sarau que a gente vai, como no sarau da Maria, do nosso querido Arnaldo Afonso, fiz o lançamento lá também, né? A gente fica falando lançamento, mas lançamento já foi, né? E aí me chamou depois de um samba para eu falar os meus poemas do Canto da Alaúde, falar sobre o livro, né? E o bar e lá, a mercearia lá onde ele faz, o bar lotado, todo mundo falando alto. Falei, e agora? Eu falei, mas eu vou fazer todo mundo ficar em silêncio e me ouvir. Né? Eu cheguei no microfone, silêncio, uns 2, 3 olhando para minha cara, né? Aí eu peguei assim, 1 minuto de silêncio para as crianças que estão sendo assassinadas agora na Palestina. O bar inteirinho parou, cara. Bar inteirinho, os garçons. Eu queria filmar, eu fiquei tão emocionada com aquilo que eu não consegui, sabe? E teve gente que colocou a mão no peito. Um deles foi o nosso querido Roberto Cândido, fotógrafo, que está sempre aí em todos os saraus, documentando tudo. E aí eu peguei e falei assim, agora eu peguei e já emendei com os poemas e todo o bar inteirinho ficou em silêncio, até os garçons, sabe? Então, aí fala, puxa, que performance que você fez, esse 1 minuto de silêncio seu foi maravilhoso, né, não sei o quê. Eu acho que foi a única saída que eu tive ali mesmo, não sei, eu também senti vontade de fazer isso. Pessoas têm que saber que as crianças estão sendo assassinadas friamente na Palestina, ou que não estão sendo assassinadas, estão perdendo os membros, braços, pernas, ficando órfãs. Sabe? O mundo tem que acordar para isso, tem que acabar com essa carnificina que acontece lá. As pessoas têm que Genocídio, né? acordar. De tambores, de bandeira azul e vermelha, eles chegaram e se apossaram da terra Botaram da terra prometida. prometida. Roubaram a paz e nunca mais foram embora. Roubaram a pátria dos outros. Um ataque suicida, com início, meio, nunca tem fim. Incalculável no ábaco. Tiraram os sapatos, lavaram os pés, limparam a alma, entraram na mesquita, falaram com Alá, ser Deus por um dia. Sonho perfeito. Amar o próximo como a si mesmo. Homem, bicho, não importa gênero, sexo, raça, espécie. Sonho mais que perfeito. Amar a Deus sobre todas as coisas que nunca foram coisas. De quem que é esse poema? Da Rosania Boadal, Canto da Alaúde. Então, eu vou falar do Canto do Alaúde, o Carnificina. As pragas do tempo dos faraós, vivas nas bombas, drones e mísseis, carnificina em dose tripla na faixa de Gaza. Muito bom. Rosani, uma curiosidade. Silêncio, né? 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio pelas crianças que estão sendo assassinadas na Palestina, no Iêmen, na Cisjordânia, na Síria, no Líbano, na África, no Brasil, em tudo quanto é canto do mundo. E mais nenhuma criança Rosani, seja... uma curiosidade. Você ficou um intervalo de 23 anos entre o seu último livro e depois quando você retoma, né? Qual a razão de você ficar 23 anos sem produzir nenhum livro? Uma das razões foi o Linguagem Viva, compreende?
Ou eu pegava as minhas economias, o pouquinho que eu conseguia economizar, que eu não ganhava muito na época, ou eu pagava a edição do Linguagem Viva, ou eu não fazia Linguagem Viva e guardava o dinheiro para ir juntando para publicar um livro novo, compreendeu? Foi essa uma das razões, compreendeu? E Realmente publiquei curioso, né? muita coisa no Linguagem Viva, né, Nesse nesse período. tempo todo, né? Publiquei bastante poemas lá que foram publicados em livros, né, depois disso aí, né? Olha, aqui do Manchetes em Versos. São poemas de 2 até 5 linhas. Criança descoberta, dormindo na calçada. Ninguém para aquecê-la. Nenhum cachorro tem dono. Nem cachorro as crianças na Palestina estão tendo, né? Morreram muitos animais. Rosani, você tem circulado aí foi da UBE, né, de outras academias, etc., e recebeu alguns prêmios, entre eles o Ribeiro Couto, né, da Academia da UBE do Rio de Janeiro. E foi com o Né? livro Catedral do Silêncio. Sim, e agora você recebeu um prêmio da APPP do Rio de Janeiro também, né? Associação dos Poetas Profissionais do Rio de Janeiro, é. Rio de Janeiro. O que esses poemas, esses prêmios têm estimulado assim o seu trabalho e se estimula a obra de um poeta, os prêmios recebidos? Eu não sei até que ponto que uma premiação estimule. Não deixa de ser um reconhecimento, né? Pelo seu trabalho, pela sua obra. Isso dá uma injeçãozinha de ânimo na gente para continuar lutando, compreende? Eu acho que eu sinto isso, entende? Sou grata pelos prêmios e não penduro isso no meu pescoço sabe? É o sangue que vai vir aqui, que vai me continuar guerreando, compreendeu? Fazendo poesia, levando, sabe? Vamos à luta, a gente não Você é uma pode poetária, deixar de lutar, você é sabe? uma poetária de verdade, né? Porque o poetário, além de estar em todos os lugares, ele não se preocupa com a carreira. A carreira Não, são coisas que acontecem, ele se preocupa com aquilo que ele está passando e é como que ele está construindo a sua obra, né? Quer dizer, Carreira é consequência, né? o uma operário vez da eu joguei linguagem. o mapa cultural, né, paulista, joguei vários do mapa cultural paulista. Aí eu estava em Jundiaí e tal, e aí o responsável lá da secretaria, que eu não lembro o nome, que faz tempo isso, né, ele disse assim, qual é o restaurante, o que você quer? Você quer que a gente coloque um tapete vermelho para você entrar lá na coisa? Eu falei, não, pelo amor de Deus, sabe? Eu quero comer um prato feito de arroz com feijão, eu não quero nenhum restaurante chique nem nada. Eu não sou melhor que ninguém, não é porque eu estou julgando que eu sou capaz para isso, de julgar os poemas dos outros, que eu vou, entendeu, ser melhor que eles, que qualquer outro poeta, que qualquer outra pessoa, né? Ser humano. Somos todos seres eu queria humanos ler. iguais, né? Sabe? Deixa eu ler um poema do Canto da Alaúde aqui, que é o Opa! Silêncio Eterno. Ela está falando de silêncio, silêncio eterno. E aí depois eu vou fazer uma pergunta para a Rosani. Homens, mulheres, crianças e animais em silêncio entre os escombros. Cidade em ruínas será reconstruída. Homens, mulheres, crianças e animais em silêncio eterno. Rosani, como é andar em São Paulo nos dias de hoje, no metrô, na rua, com um livro com a capa em cuja capa está a bandeira da Palestina, nesse nosso mundo maluco de fake news, de notícias que não se confirmam, de uma mudança absurda de valores. Como é andar na rua ostentando a Eu acho bandeira que da Palestina?
Falei assim, eu acho que esse não é um desafio maior. O desafio maior é ir em passeatas pró-Palestina e eu vou com o banner do poema Carnificina, eu vou com ele pendurada no meu pescoço, sabe? Os policiais ficam olhando, ficam todos olhando, entende? Esse eu acho que é um dos maiores desafios, com a minha sacolinha, com a capa do Canto da Laúde pendurada no ombro, entendeu? Então, Mas você já é um viveu alguma situação? Você já viveu alguma situação de desconforto ou de confronto em razão disso? ah, isso vai ter sempre, né? Não tem, entende? Eu falo, pode dar uma porrada, pode vir em cima, eu falo. Eu não tenho medo, entendeu? Ou seja, Quiser me dar é porrada, pode me poetariado dar. puro. Como eu já Poetariado ouvi, puro. já teve uma coisa desagradável de pessoas, né? Eu não discuti, virei as costas e fui embora, você entende? Você vai para discutir o quê com uma pessoa se ela pensa totalmente diferente e ela. Tem que se preservar, né? A gente tem que se preservar para continuar a luta, entendeu? Sabe? Eu fui lá na feira do livro de Taubaté, né, que o Nicodemos promoveu. Aí ele falou assim para mim, vai lá, e você foi também, né, Benil? Aí ele falou assim, você faz uma performance, fala uns poemas, até Foi. decorei uns poemas novos do Canto da Laúde para fazer a tal da performance lá. Quando eu cheguei, tinha duas turmas de ensino fundamental lá, para mim ouvir aquelas crianças lá olhando. Eu falei assim, e agora? Eles vão ter capacidade de entender isso? Se ele tivesse me falado que eram crianças, eu tinha pensado numa outra coisa, né? Falei, vou improvisar aqui, né? Aí ele me apresentou, comecei a falar que meus pais eram sírios, etc e tal. E aí eu peguei e falei assim, bom, vocês estão acompanhando em noticiários, vocês viram, né, que tem a guerra lá, né, que está acontecendo na Palestina, etc e tal, né? E fui levando a coisa, né? E aí depois comecei com que meus pais eram sírios, qual que era a capital, onde ficava, qual era o continente, aquela coisa. Bom, aí eu peguei, depois abri para perguntas, falei alguns poemas, né? Fui mesclando. E aí foi um bombardeio com aquelas crianças. Elas fizeram perguntas uma atrás da outra. Se eu já tinha vivido numa guerra, o que era uma guerra, né? Eu peguei, comentei aquele fato do tacho da família, dos meus pais, né? E falei que umas crianças podiam ficar órfãs, sem pais, numa guerra, que era o que estava acontecendo com as crianças na Palestina, né? Que podiam perder algum membro, etc. e tal. E aí foi muito interessante quando eu fui falar o Canto do Alaúde, né? Depois aí uma menininha pegou e levantou a mão e perguntou para mim, disse, ô tio, o que é shoyu? E já assistiu emoji só japonês, expliquei, né, tal. Ela perguntou assim, mas isso é de japonês, o que tem a ver com árabe isso? Eu peguei, né? Ela falou assim, o que tem a ver é que na Segunda Guerra Mundial, os americanos exterminaram os japoneses com a bomba atômica. E os americanos continuam fazendo isso com o povo árabe. O professor deu uma olhada lá com cara feia para mim. Tudo bem, né? Essa ligação do shoyu com o marshmallow e com a racha. E racha é aquela bala de goma, né? Árabe, que é feita com misk, né? Que é uma resina que dá na aroeira. Eu tenho até um poema que eu não publiquei ainda, mas publiquei no Linguagem Viva, sobre o chiclete, né? Que a origem do chiclete é árabe, feito com a resina do misk, com parafina. Minha mãe fazia chicletinho assim para mim quando eu era criança. Todo dia tinha chiclete para mascar na escola, entendeu? Então, Muito bom. César, como é que está o nosso tempo aí? Hora de dizer tchau. hora de dizer tchau. Não Hora vamos de dizer dizer tchau, tchau. não.
Ah, tem tempo de mais Aliás, poema? peraí, Tem. deixa eu só dar um recado de youtuber aqui, que aqui no programa tem essa tarefa que eu sempre esqueço, né? Primeiro, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está nos assistindo e lembrar quem ainda não está inscrito no canal do Proletariado, por favor, se inscreva, né? Acione o sininho, porque aí você acompanha a nossa programação mensal e, eventualmente, os vídeos que, de vez em quando, a gente publica, tá bom? É importante para a gente, quanto mais gente participar, se associar ao canal do Proletariado, é importante porque, com isso, o canal do Proletariado é divulgado, né? E quem ganha é a poesia. Então, eu agradeço muito a todos vocês. Rosani, podemos, sim, falar vários poemas ainda, sem problema. Olha, eu lembrei deste poema aqui, do Contemplação, que está no Catedral do Silêncio, e, inclusive, que foi colaborador também do jornal e fez uma importante revista, a LB, Revista de Literatura Brasileira, o Aloysio Mendonça Sampaio. Ele publicou uma vez na contracapa da revista esse poema, Meu Contemplação, que eu fiz para um peixinho que ele chamava Miski. Eu tenho um camelo também de pelúcia que chama Miski, que né, o meu camelo alado desse livro também, né? Presa no meu dormitório, tento dividir a solidão com o peixe cercado de paredes de vidro, cabisbaixo no fundo do aquário, absorto, perplexo, faceiro, companheiro me olha. Quero tocá-lo e senti-lo através da parede invisível. Ele acompanha meus movimentos, entende meus sinais. Nada, nada, e boia na superfície à espera de carinho. Suavemente toco suas escamas sedosas. Ficamos horas a nos contemplar. Legal. Bom. Rosani, Que lindo isso. fala mais um aí antes da... Fala mais um. De qual? De qual livro? Acho que de qualquer um? Ah, não, de qualquer um não, hein? Peraí. Vou falar do De Corpo Verde, que é um livro que está muito esgotado, para lá de esgotado. Você é uma poeta esgotada também, é? Eu só tenho 2 exemplares, um sem autógrafo e um autografado para minha mãe. E na estante virtual não tem. Uma coisa importante, onde é que vai comprar o seu livro, quem tiver interesse? Então, na estante virtual eu tenho uma página que dá para comprar o Sonho Ilusório, Canto da Alaúde. No meu site, entrando, tem lá livros, tal, baraná, entra, também tem o link para comprar. Esse é o Na link. estante virtual, ou pelo WhatsApp, meu WhatsApp, 11 97358 6255. Também pode fazer um pedido. Fala de novo para eu publicar por escrito aqui. 11 973 973 58 58 62 255. 55. Repetindo, 11 97358 6255. Isso. E nas redes sociais me acha, né? poetarosani.com.br, o site também acha. O seu WhatsApp fica mais fácil para interessar. Então, eu vou falar desse livro aqui de Corpo Verde, esse daqui eu também sei de cor esse poema. E acabou ficando com um nome meio americanizado, porque eu sou contra tudo que é americano, né? De origem americana, mas tá aí, é o Express City. Comes, linguiça de jornal, cachorro podre, o famoso hot dog, a tabela periódica dos elementos químicos conservantes das latas. Para os filhos, cacau choco, toda cáustica com açúcar, cárie nos dentes, orçamentos caros nos dentistas. Não faz mal, deduzes do imposto de renda. Debes líquidos viciantes. É uma dependência física. Eles desentopem o estômago, o intestino é um cano de esgoto.
Fuma as carteiras de nicotina para aliviar o estresse, o pulmão cinza. Combina com o céu da cidade. Legal. Você fez teatro, Rosani? Você fez teatro? Eu fiz teatro. Maravilha. Fiz Gente, teatro. com esses poemas maravilhosos, nós encerramos mais esse programa do Canal do Proletariado, o 51º programa, diga-se de passagem, são mais de 5 anos aqui. Agradeço mais uma vez a Rosani e ao Benilson por toparem essa aventura com a gente. Agradeço mais uma vez o público que está nos assistindo e a você também, Hamilton, meu eterno cúmplice e companheiro do programa. Agradeço também a todos. Eu acho que foi um momento muito legal, assim, descontraído da nossa conversa. Eu acho que a ideia do programa é essa mesmo, né? Quanto mais leve, melhor, né? Porque temos muitas coisas trágicas, né, Rosani? Tem. A comunicar ao mundo, né? E que o canto da laúde possa silenciar os sionistas e levar a paz para todos os povos e nações. Lembrando do poema Guerra dos Grãos, que está aqui nesse canto da laúde, né? Que os donos do poder parem de fabricar armas e plantem sementes para matar a fome das crianças e de todos os seres da terra. E poesia. E poesia. Boa noite a todos, então. Boa noite.